Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live, sejam muito bem-vindos ao nosso Desafio Up para quem quer dar os primeiros passos na advocacia. Eu me chamo Rafael Paiva, eu sou advogado, sou empreendedor e aqui do meu lado. Vanessa Paiva, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, hoje a gente dá um start com ela, que é uma star do Rio Grande do Sul, né? Nasce uma É... estrela, é a história dela. Pois é, a Cíntia, que é advogada, ela vai se apresentar para vocês. Ela foi uma das primeiras alunas da nossa mentoria e eu me lembro que ela veio totalmente desacreditada da advocacia. Depois ela vai poder contar essa história um pouco melhor, mas acho que foi até o último tiro assim que ela deu para tentar dar certo na advocacia e ela vem conseguindo resultados surpreendentes, e não é por outro motivo que a gente decidiu convidá-la para essa live hoje, para mostrar para vocês que é possível, sim, vencer na advocacia. Ela não é uma advogada com muitos anos de carreira, ela não é uma advogada de uma grande capital, ela é do interior do Rio Grande do Sul e ela mostrou e vem mostrando todos os dias que é possível, sim, vencer na advocacia com baixo investimento, que é um dos princípios que a gente tenta passar aqui para vocês nesse desafio. Então, seja muito bem-vinda, Cíntia. O palco é todo Obrigada. seu. Se apresente. Quem é Cíntia? Vamos lá. Olá, pessoal. Olá, professores. Muito obrigada pelo convite para poder compartilhar um pouquinho dessa minha história com vocês. Tenho certeza que tem muita gente que deixa de fazer pelos mesmos motivos dos quais eu estava abrindo mão, sem nem sequer conhecer a área. Sim. Então, eu sou Cíntia, advogada, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu venho, assim, a minha família toda ela é concursada, né? Então, quando eu procurei vocês, eu estava num ato de desespero, porque eu já vinha estudando para concurso e eu não tinha nem ideia de como começar. E eu lembro que você foi meu professor na segunda fase de penal, e eu lembro de você contar a sua história. Olha, nossa, meu celular está tocando, desculpa. E Tranquilo. aí, eu lembro de você contar sua história e eu me identifiquei. Que E bacana. aí começou a nossa história. Que legal, que legal. Cíntia, vamos lá. Você é advogada há quanto tempo? Eu recebi a minha carteira dia 5 de dezembro. 5 de Eu, dezembro. 5 de dezembro, agora é de 2019. Tá. E então eu peguei ela e pensei, e agora? Eu não sabia por onde começar. Nesse momento, comecei com as insônias, porque eu não sabia o que fazer. E Sim, antes era porque eu queria passar no exame da ordem. Então, eu não exato. sabia como fazer. E eu lembro que eu acompanhava vocês dois já, eu admirava, eu me inspirava muito em vocês, e eu lembro que vocês comentaram sobre a mentoria, e eu pensei, meu Deus, eu preciso. Porque eu vinha estudando, e eu peguei a carteira da ordem na época, eu fiz o exame da ordem, porque eu tinha a advocacia como um segundo plano. Porque o Tá. meu primeiro plano era o concurso público. Então, eu iniciei a mentoria, acho que foi na segunda turma, foi no Sim. início de março que nós iniciamos, e eu iniciei com uma mentalidade, nossa, eu pensei, vou tentar, não vou perder nada com isso. Mas É. eu ainda assim estava perdidona, não Achou sabia o que assim, fazer vou, mesmo. vou tentar mais uma vez, vendo o que dá, né? Eu me lembro Exatamente. que você, no começo, estava nessa situação mesmo, bem desacreditada e tudo mais, e a sua história, para nós, foi uma história assim, de muita superação. De alguém que estava desistindo já de advogar, talvez nem sei se isso um dia passou pela sua cabeça, de viver da advocacia. Você vai contar um pouquinho da sua história, da sua família, né? Que me parece que são todos servidores públicos, e nesse ponto eu me identifico muito com você, porque minha família também é de servidores públicos. E quando a gente vive esse mundo, a gente acha que só há solução no mundo do serviço público. Isso não é verdade. Então, conta pra gente. Você se formou, você é advogado de Pelotas, você se formou, e aí você passou no exame da OAB. E aí, Isso. o que você contou agora bate muito com o que a gente fala sempre, que quando a gente passa no exame da OAB, é aquela grande alegria, passei, tira foto,
conta pra avó, conta pro pai, pra mãe. E aí vem o dia seguinte. E aí o dia seguinte é um grande vazio. E agora? O que que eu faço? Né? Porque quando a gente estuda odontologia, por exemplo, a gente sabe durante toda a faculdade que a gente vai ser dentista. Tem vários ramos da odontologia, mas são todos dentistas. E no direito, a gente tem um leque muito grande de possibilidades. Você pode ser advogado, você pode ser juiz, promotor, delegado, você pode ser tabelião, você pode ser um milhão de coisas. Então, isso acaba sendo um fardo para quem está começando, que tem tantas escolhas e não tem ninguém para dizer pra gente, né? Ó, vai para esse caminho, faz desse jeito que vai dar certo e tudo mais. Então conta pra gente, como é que é? Você passou no exame da OAB, o que a sua família achou, o que você foi levada a crer nesses momentos finais aí entre você se tornar bacharel em Direito até a conquista do exame da OAB? Quando eu iniciei a universidade, eu iniciei como uma saída. Por exemplo, eu estava procurando uma saída, né? Tá. Para que eu tivesse uma carreira, mas eu pensava já que seria. Eu ia continuar tentando concurso público, por ver os meus pais, por ver os meus tios, primos. Eu pensava, é a saída que eu tenho, porque eu me criei vendo que a única hipótese que tinha era funcionário público. E eu já tinha essa mentalidade. Então, eu entrei para a universidade na época, como tentando procurar um caminho que eu não sabia nem qual era. E eu falei assim, vou fazer direito, porque direito tem vários concursos, tem área policial, que eu acredito que eu tenha me inspirado nisso, de tanto ver o meu pai, porque desde pequeno eu ia na delegacia com ele, então eu tinha ideia que, eu achava aquilo legal. E aí eu criei um mundo, uma crença na minha cabeça que era só aquilo que ia dar certo para mim. Sim. E aí, então, eu fui para a universidade, eu passei a universidade inteira falando, eu não vou nem prestar o exame da ordem. E quando chegou próximo do fim, o meu pai sempre repetindo, tem que ser funcionário público, é só funcionário público. Ele acha que todo mundo tem que ser funcionário público, né? Acho que vai acabar o mundo, porque todo mundo vai ser igual. E aí eu então, prestei, ele batia na tecla, tem que ter a carteira da OAB, tem que ter a carteira da OAB. Só que eu jamais pensava. Eu achava que eu não tinha como, que eu não saberia, que eu não era capacitada para isso, que era só o concurso público. Então, e que isso não dava dinheiro, que era o que eu mais ouvia, que isso não dá dinheiro. Aí, eu resolvi fazer prestar a prova do exame da ordem, porque cobrança. Só que eu fiz o exame da ordem. E eu lembro que o dia que eu dei a notícia que eu havia aprovado, meu pai falou, que bom, agora vamos pro próximo passo. O concurso público, aquele, vai estar o dia, esse. E começou, não. Peraí, eu preciso pensar, porque eu tô atrás de algo que eu não sei mais o que é. E isso não tá, eu tô infeliz. Eu disse, eu tô infeliz. Eu preciso ver qual é esse mundo. E então, só que aí eu não sabia por onde começar, porque eu não tinha com quem conversar e nem para quem perguntar. Não tinha ideia de como fazer isso, sem dinheiro. Como que eu vou? Preciso do escritório enorme? Eu só sabia que eu não trabalharia em outro escritório de empregado. Isso você já sabia? Isso eu já tinha certeza. Legal. Então você já tinha uma ideia bem boa já na sua cabeça. Ou você seria a dona do escritório, ou você não seria e iria para as vias do concurso público, né? Isso. Na área policial, que é muito atraente também. Agora, olha só o que você falou. Eu peguei um insight aqui. Eu não me sentia nem capacitada. Quando foi ver, a pessoa não só era capaz, como foi lá e fez o exame, que é um exame dificílimo, mas que não mede, eu falo assim, o exame da ordem não mede bons advogados. Ele mede ali malha o conhecimento da pessoa. É difícil porque é um acúmulo de muitas matérias, né? E aí passou e deu o resultado. Mas olha que engraçado, a pressão da família, e isso é com você e diversas outras pessoas que sofrem essa pressão. Não de um jeito ruim, né? Porque os pais, eles sempre querem o melhor pra gente, né? Mas engraçado que pai e mãe, eles só veem
a gente tendo sucesso quando a gente está acolhido. Então, parece que eles fazem assim, ó, só vou descansar quando eu ver que a fulana ali tá ganhando, não vai passar fome e tá tudo certo. Você imaginava que você poderia viver como da advocacia? Como que era a sua ideia de viver da advocacia? Eu imaginava que não tinha como. Eu imaginava que não tinha como. E eu lembro que quando eu resolvi, eu parei sem ter. Quando eu procurei vocês, não tinha mentoria aberta ainda. Eu pedi, eu entrei, acho que no pré-inscrição. Na pré-inscrição, isso. Algo do tipo. E eu fiquei lá mandando mensagem para vocês, porque eu já seguia o trabalho de vocês e eu senti que ali era o caminho. Porque eu perguntava, eu conversava sobre isso, e eu lembro que eu falei assim um dia, foi numa live que vocês estavam falando, eu falei assim, nossa, eu peguei minha carteirinha e eu não durmo mais, e era para eu estar tranquila, era para eu estar feliz. Sim. Isso passou, eu estou muito nervosa, eu não sei o que fazer, eu preciso dar andamento na minha vida. Fora que eu estava esgotada de ficar sentada 24 horas, não, eu chegava a ficar 10, 12 horas, eu dormia com os livros, já era normal, e eu não sabia onde eu estava indo, por que eu estava indo, quando seria, como seria, se seria, e aquilo estava me deixando muito mal, assim, muito depressiva. E então, quando eu vi que vocês lançaram, eu falei assim, eu vou tentar. E eu lembro que quando eu falei assim pro meu pai, eu sei que não foi pro mal, mas quando eu comentei assim com ele, pai, eu vou começar a advogar, ele disse assim, você não está pronta. Nossa. Aquilo acabou comigo. E eu pensava assim, gente, eu tenho que provar para as pessoas que eu estou pronta, porque eu estou me preparando, não foi agora para o exame da ordem, não foi depois da ordem, eu venho me preparando há 6 anos, desde o dia que eu entrei para a universidade. Sim. Então, não é isso. E eu sei que tudo que eu procurei fazer, eu aprendi. Por que eu não vou conseguir advogar? Olha. E por que não vai me dar dinheiro se eu sei que eu não gosto, eu não sou com pouco, né, professores? Eu sempre acho que a gente pode ir um pouquinho mais além. Eu sempre acho que dá para se esforçar e dá para tentar. E eu achei que eu posso sim ganhar um salário bom, porque eu sei que eu sou esforçada, eu sei que eu quero. Então, eu falei, eu posso sim viver, inclusive eu posso ganhar mais do que tu ganha. E o mês eu posso ganhar menos. É o risco do negócio, né? E aí, eu lembro muito bem da Cíntia, uma aluna sempre assim, curiosa, vamos dizer assim. Então ela não tinha vergonha de pedir ajuda, de entender alguma coisa, né? Sempre aproveitando, sugando, que eu falo muito, suguem as informações, porque é ali que tá a chave do sucesso. É você entender que a gente não nasce sabendo tudo. Eu tenho 1000 coisas que eu ainda vou aprender, eu tenho certeza disso, todo mundo é assim. Mas ela sugava as informações de fato. E foi quando ela iniciou aí, né, na mentoria, nós temos um módulo que a gente só ensina marketing. E a Cíntia foi um feliz resultado, né? É um case de muito sucesso. Primeiro porque ela está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que não é tão próximo da capital, certo, Cíntia? Eu geograficamente 4 horas. sou péssima. 4 horas de Porto Alegre. Né? Segundo que, bom, ela tá no sul, então pode pensar assim, tá no sul, tá no interior, tá, mas, né, vai atingir quantas pessoas? E a Cíntia, ela deu um boom, até assim, vou te dizer que a campanha dela é melhor do que a campanha que roda aqui na capital, São Paulo, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da experiência com as campanhas, rodando campanha. Quem era a Cíntia antes de rodar as campanhas? Cíntia advogada, aquela que só ia... Alguém tinha que te conhecer para te mandar algum cliente. Tinha algum cliente antes? Não. Eu não tinha nenhum cliente. Eu não tinha... Assim, eu não sabia por onde começar, eu não tinha cliente, eu comecei com a mentoria. Eu não tinha nada. Começou do zero mesmo, né? Zero mesmo. Eu lembro que, inclusive, eu lembro que o pessoal já estava fazendo a campanha, todo mundo, e eu atrasadona lá, assim. Por quê? Porque eu estava lá correndo atrás, né? Porque eu pensava assim, gente, será que isso vai dar certo? Ai, como é que eu vou fazer? Ai, quando a pessoa me ligar... O que eu falo? Aí eu fiz a campanha, eu lembro que aí eu marquei horário com o Diogo,
para ele dar uma analisada lá na campanha. E eu lembro que eu fiz a campanha assistindo a aula. Eu fazia aula, pausava, fazia a campanha, só que eu pensava que era muito difícil. Então, eu fazia a aula, eu comecei assim, não, vou assistir a aula, eu assisti a aula no celular e fazendo no computador, no celular, e pausava. E aí eu fui fazendo e eu fiz bem rápido. Aí eu fiz a campanha e eu pensei assim, segunda-feira eu começo a trabalhar, porque até então não tinha nenhum cliente, né? Tá. Aí eu falei assim, segunda-feira eu começo a trabalhar. Me levantei, eu falei assim, eu botei o horário ali, fiz o sitezinho, tudo bonitinho. Aí eu me levantei. Eu falei assim, amanhã eu vou me levantar e vou trabalhar. Lembrando que estamos em quarentena, né? Então tinha aquela questão de controlar e entrar na rotina. Aí levantei, me arrumei, né? E pensei, qual vai ser a boa do dia? Será que vai tocar? E me sentei. E fiquei ali no computador. Só que assim, eu nem bem estava pronta para iniciar o meu trabalho, porque era antes das 9 da manhã, meu celular tocou. Olha. Eu fiz sábado à noite. E ele já tocou na segunda, antes das 9 da manhã. Legal. E na hora, eu olhei pro celular e pensei, que isso? Eu falei assim, mas que isso? Esse celular tocando essa hora? Eu olhava o número, eu não me lembrava. Eu pensei, gente, é cliente. Aí eu comecei a olhar e falei assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou atender? Aí atendi, segui o passo a passo, que a gente já tinha passado por esse módulo, mas eu lembro que foi meu primeiro cliente e eu chamei vocês 1000 vezes. Eu chamei vocês muitas vezes. Aí eu falava, eu fiz isso, será que tá certo, será que tá errado? Aí fluía muito, assim, porque o meu celular começou a tocar bastante, e claro, né, tava ali começando e tentando entender e fazer tudo certinho para não deixar nem nada voando, não perder nada e dar melhor atendimento e seguir passo a passo, cobrança da consulta, e eu queria fazer tudo, porque eu quero começar, eu falei assim, eu vou começar agora, mas eu vou começar como tem que ser. Porque eu resolvi isso e eu vou começar certinho, como eles falaram, eu vou colocar passo a passo. E deu super certo. Na primeira semana, eu sempre tenho ligações, mas teve dias que eu me lembro que teve um dia, Rafa, que eu mandei mensagem para vocês, que eu falei assim, foi acho que primeira ou segunda semana que eu falei assim, o meu celular tocou tanto, só que eu já tinha outros clientes que eu estava em negociação, que eu não conseguia atender, e ficaram 5 para trás. Nossa. Eu falava assim, agora? Eles vão falar o quê? Eu lembro. Vão me queimar? Vão falar assim, aquela advogada, ela não atende, gente. Não atende o telefone. O problema é que todo mundo quer ter, né? Não, eu lembro que a Cíntia falou que quando jogava o nome lá, advogado e tal, do nicho que ela tinha escolhido, o nome dela era o primeiro a aparecer lá. E só para esclarecer aqui para vocês, gente, a gente já até falou isso na segunda, o Diogo, ele faz parte da nossa equipe. E na mentoria, que é um outro produto, ele dá a consultoria, né? Então, é esse o Diogo que ela tá falando aí. O Diogo arrasa e é ele que dá, essas aulas de Google Ads, de Face Ads, Exato. YouTube Ads, tudo que é propaganda é com o Diogo. Exato, e ele arrasa muito, por isso que as pessoas têm esses resultados, né, gente? Diogo, sim, inclusive, que cuida também do nosso escritório. E aí, Cíntia, eu lembro que você falou, olha, meu nome é o primeiro. E você sabe que até hoje isso fica na minha cabeça? Porque, gente, o primeiro, sabe o que isso, além, claro, né, do profissionalismo da Cíntia se destacar, dela ser pioneira, provavelmente, ali na cidade dela, me espanta a quantidade de advogados que ainda não têm acesso a esse tipo de publicidade, que é o marketing jurídico, que é você nascer na internet. Você viu que ela mesma fez o site dela? E aí, olha só, a gente não falou aí de 48 horas completas e ela já estava recebendo ligação. E a Cíntia, é verdade, o dia que ela falou isso a gente ficou tudo assim, uau, né? Mas é isso, quando você nasce para o mundo também nasce para você. E é isso que está acontecendo, né? Inclusive, não só, você não se limitou só em Pelotas, né, Cíntia? Não. Eu tenho vários clientes de outros estados. Na realidade, meu primeiro contrato, que eu pensava, vai ser muito difícil, foi o primeiro atendimento com ela me ligou por telefone, ela já queria passar tudo por ali. Aí eu falei, não, nós vamos ter que marcar uma reunião, passei todo o protocolo, e ela, antes mesmo da reunião, ela queria fechar, eu tinha conversado com ela, explicado para ela, no segundo dia ela falou assim,
doutora, quando? Vamos fechar? Não precisa, não, nós vamos fazer uma reunião para conversar direitinho. E eu lembro que o meu contrato, pode falar valor? Pode. Se você ficar à vontade, né? Pode falar, só não fala o nome da cliente, mas pode falar o valor. Não vou falar, não. Boa. O meu primeiro contrato, ele foi um valor de 13 mil reais. Olha só que legal. Então, para quem não tinha nenhum cliente... Nossa, 13 mil Nossa, reais, um contrato. Fechadíssimo, assinadíssimo ali. E a cliente implorando para fechar, né? Sim. Sabe por quê, Cíntia? Porque você aplicou direitinho o roteirinho, né? Tem vários gatilhos mentais ali e que quando você aplica certinho, o resultado é esse. O cliente, você não precisa correr atrás do cliente, o cliente corre atrás de você. Ô Cíntia, e você então, de Pelotas, quantos mil habitantes tem em Pelotas? Nossa, eu nunca decoro. Eu acho que deve ter. Eu olhei esses dias. Mais ou menos. Acho que deve ter uns 300 e poucos mil. É uma cidade de médio porte. E a galera aí, os advogados de Pelotas, eles aplicam esse método, eles fazem Google Ads, eles fazem propaganda, ou é uma coisa que quando você começou a fazer, o pessoal começou a olhar meio torto, como é que foi? Eles olham um pouco meio, você tá jogando dinheiro fora, ou assim, por exemplo, quando o pessoal ele pega a carteira da ordem, a primeira coisa que eles pensam, vou trabalhar para alguém, e eles olham aqueles escritórios maiores, e eles querem trabalhar lá. E eu sei que não é uma boa remuneração, e eles trabalham muito, fazendo aquela robotizada, aquele modelinho. Copia e cola. E eu sabia que aquilo para mim nem pensar. Então eu ia estudar para o meu concurso, sabe? Fazer. Sim, não, sem dúvida. Não vai aprender nada no copia e cola, não é verdade? Eles entram para ganhar experiência, saem sem experiência, perdem tempo, perde dinheiro. Porque pra gente que é advogado que vende a nossa hora, tempo é dinheiro, né? Exatamente. Ô, Cíntia, deixa eu te perguntar outra coisa. Você chegou a fazer algum curso antes? Não precisa falar qual que é o curso, mas você chegou a fazer um curso ou o nosso foi o primeiro? Assim, na época, eu estava em busca de um curso. Tá. Eu tive conhecimento de um outro que falava que era coisas desse tipo, que eu queria entrar e eu queria meu escritório, eu precisava achar uma forma de encontrar clientes, porque eu sabia que por indicação e eu não tinha prédio. O meu escritório era online, home office, então, e entrou a quarentena quando nós começamos. Foi mesmo. Que eu pensei, nossa, acabou com as minhas ideias novas, pelo contrário, só me ajudou. Porque o lado ruim sempre tem o bom. E aí, vocês apareceram na minha vida e super me ajudaram. Bacana. E eu cheguei a ter conhecimento de um outro, mas era um horror. Nossa, assim, ele quase que me desmotivou. Eu pensei, não, é agora que eu desisto. Eu não consegui fazer, nem sequer assistir. E aí, o curso de vocês foi o primeiro e único. Ah, que legal. Bacana. A mentoria. Bacana. Ô, Cíntia, e vamos falar um pouquinho mais, que essas histórias eu fico até arrepiado, né? Do seu primeiro contrato. Vamos lá, conta pra gente como é que foi que você recebeu essa notícia, o que você fez, que você mandou o contrato, assinou, qual que foi a sensação, que é isso que a gente quer passar. Qual que é a sensação de você trabalhando para você mesmo, então você fazendo algo para você, a gente sempre fala construindo o seu castelo, tijolo por tijolo, no seu terreno, e não no terreno dos outros. Qual foi a sensação? Como? Desculpa. Qual foi a sensação de fechar o seu primeiro contrato? E, foi um contrato bom, viu? 13 mil reais é um contrato bom. Eu lembro que naquele dia que eu atendi o telefonema, ele tocou 3 vezes corridas, quase. Foi próximo do almoço. E uma delas era algo que não era eu estava procurando alguém. Tá. Na segunda, eu teria que analisar muito bem. E na terceira foi esse. Tá. E eu tava assim, o que será que é? E era um número diferente, né? E aí eu atendi e comecei a conversar. Eu segui todos os ensinamentos, ouvi. Aí eu expliquei para ela que nós precisaríamos de uma consulta,
para que eu entendesse melhor o caso, para que analisasse logo após, que eu enviasse. Ela queria saber valores. Porque a primeira coisa que eles fazem, eles querem saber valores. Isso. Então, eu tinha muita dificuldade em transformar esse cliente que está em busca de um preço, que está ali, ou, quanto é? Porque às vezes eles falam e acabam, quanto é? Isso acontece em tudo, né? Aí eu tinha que transformá-lo, sendo que seria era a minha primeira semana de atendimento, né? E aí eu tinha que transformar, sendo que eu vinha com alguns medos e eu estava tentando colocar em prática o que eu havia aprendido nas últimas semanas. Então, quando eu recebi o retorno dela confirmando e pedindo que eu enviasse o contrato, nossa, assim, eu fiquei muito feliz. Legal. Eu fiquei assim, eu senti assim, eu tive certeza da escolha que eu estava fazendo. E eu pensei, nossa, graças a Deus que eu me abri para o mundo, que eu resolvi estudar e procurar profissionais que me auxiliassem, porque o que eu estava vivendo era da ideia dos outros, que estão desacreditados, ou algumas dessas pessoas, elas estavam vivendo de alguma ideia que alguém comentou e elas nem sequer foram ver se era verdadeira, né? Sim. E então foi assim, eu falei assim, meu Deus, graças a Deus, eu me levantei num dia de manhã e falei assim, vou correr atrás do meu futuro, porque foi muito gratificante. Foi muito gratificante. E hoje você pode dizer que você vive da advocacia? Sim, eu vivo da advocacia, e a advocacia que, para mim, eu comecei, quando eu resolvi prestar o exame, que eu fui lá e solicitei a carteira, eu tinha ela como segundo plano, vá que. Foi assim que eu entrei para a mentoria. Vá que deu alguma coisa errada, eu tenho uma segunda saída, uma segunda porta. Agora ela é a porta principal. Ela é a porta principal e a cada mês, eu costumo dizer que eu venho num crescimento constante, porque eu estudo todos os dias, eu tenho contato com vocês diário, com o pessoal do grupo, que ele é ótimo, gente, super se ajuda. É muito bom trocar essa ideia com vocês, assim, porque eu também tinha a questão da parte processual, às vezes eu tinha alguma dúvida e vocês me auxiliavam, ou algum colega. Isso para mim era essencial, porque isso daí trabalhou a minha insegurança, o meu medo, a minha crença, que eu achava que eu não estava capacitada, tudo isso. Englobou, assim, pegou tudo, sabe? Então, atualmente eu consigo falar atender um cliente bem, muito bem, eu consigo fechar um contrato. Eu sei que eu nem antes eu falava assim, se eu conseguir R$2.000, assim que eu pago. Não. Se a gente fizer, a gente vai mais longe. E também eu consegui entender que antes eu preciso do dinheiro. Agora não. O dinheiro, eu nem me lembro que eu preciso do dinheiro. Por quê? Porque eu entendi que o meu trabalho é muito mais importante e eu faço algo que eu gosto. Então, esse valor que vai entrar, esse salário que vai me sustentar, que eu vou viver, que eu vou alcançar meus objetivos pessoais e profissionais, ele é uma consequência do que eu venho fazendo diariamente com o maior prazer. Que legal, que legal. Com muito prazer, assim. E eu não conhecia nada disso. Imagina se eu não tivesse a curiosidade de ir ver. Por quê? Porque todo mundo falava que não dá dinheiro, que falava que não tinha como. Isso é para quem tem pai advogado, né? Que já tem escritório, que vai herdar os clientes do pai. Isso é uma história muito, muito bacana. E hoje você pensa em prestar concurso público ou sentiu enterrou de vez a ideia do concurso público? Não, enterrei. Eu estou muito satisfeita com a minha escolha, estou muito satisfeita com essa nova caminhada. Eu estudo diariamente, claro, mas eu não estudo diariamente para concurso, eu estudo diariamente para me especializar, para me atualizar. Que legal. E então eu não penso mais, inclusive, umas 2 semanas atrás, eu estava meu pai, um amigo que também é funcionário federal, meu pai é estadual e o outro estadual. E chegou eu e a minha irmã também está na faculdade de Direito. E aí ele falou assim, chegou as advogadas. Olha! E aí eu falei assim, cheguei. Aí ele disse assim,
Tá, mas qual concurso? Não tem mais concurso. Legal. Eu disse pra ele. Não tem mais. E ele, mas a estabilidade. Voltou a história da estabilidade. Aí eu lancei a frase do Rafael Paiva, da primeira aula da mentoria. Que o concurso público, ele fecha a porta da pobreza, porém a da riqueza junto. É verdade. Ficou todo mundo mudo. Excelente. Chegou chegando a advogada. E aí, naquele dia, eu disse, pai, eu estou realizada com o que eu estou fazendo. Eu me levanto pela manhã, muito feliz e pensando qual vai ser a boa do dia, qual vai ser a novidade, porque nunca é a mesma coisa. E eu amo isso. E aí, às vezes eu fico estudando até tarde, trabalhando até tarde, estudando algum caso até tarde, mas não tem problema, porque eu estou trabalhando para mim e com prazer. Sim. E eu faço com muito gosto, e às vezes me dá vontade mesmo de fazer. Vou estudar um caso, ou vou fazer uma petição meia-noite, vou fazer, tô com vontade, vou ali e faço. É para você, né? É sua carreira. Sim, exatamente. É engraçado que quem não... Só quem entende o que a Cíntia está falando é quem está vivendo isso. As pessoas aleatórias, porque a profissão advogado, ela é algo que tem que ser plantada, né? Ela é um eterno plantio, né? E tem aquele ditado que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a advocacia é algo que você tem que ficar plantando. Mas mais do que isso, olha só, o médico, quando você vai num dermatologista e você quer tirar uma pintinha, ele vai lá e tira. Aí você volta a semana que vem. Aí ele olha e vê o resultado daquilo que ele fez. Ficou bom. Olha, nem tem cicatriz. Ótimo. Resultado do procedimento. Na advocacia, para a gente ver o resultado, ainda que na esfera extrajudicial, demora um tempo. Claro que demora. Mas não tem problema. Isso não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro agora, você vai ganhar lá no futuro. Não. Porque a gente tem que ser estratégico, a gente tem vários tipos de honorários para cobrar, a gente tem outras atividades que não só judiciais, né? Não só pegar uma demanda e judicializar, a gente também tem várias estratégias na esfera extrajudicial, né? Inclusive hoje está vindo com tudo. Aliás, hoje nós vamos fazer isso, né? Saímos de casa. Exato, hoje a gente foi assinar uma ata notarial de uma uso capião extrajudicial. Imagina judicializar aquilo. Talvez meu cliente morresse e eu tivesse que anexar o atestado de óbito nos autos, porque demora mais de 7 anos hoje, né? Então, nós temos uma atuação hoje muito grande em diversos momentos, né? Então, só quem vive é que sabe. Por isso que as pessoas acham que a advocacia vai ser uma coisa de segundo plano. Não sabe cobrar consulta, não sabe atrair cliente, não sabe negociar, não sabe qual estratégia aplicar, em qual momento. Hoje a gente vê muito advogado pegando um trator e saindo dirigindo, né? Óbvio, se você não sabe, e não tem problema, o que eu bato muito na tecla é, se você não sabe, ótimo, você não tem vício nenhum, vai aprender, mas aprende com quem já passou, porque só tem para ensinar quem já passou por aquilo. Não adianta eu querer te ensinar como ser mãe se eu não sou mãe. Você já pensou? Que doido. A mesma coisa. Como que eu vou te ensinar a ser uma advogada se eu não advogo? Ou então se eu peguei a advocacia ali que vem do meu pai já... Não, eu já dei cacetada. Hoje você é um exemplo. Hoje você tem uma história para contar. Não, eu tinha ali a via do concurso público, mas eu escolhi estar aqui. E a escolha que a gente faz diariamente, é isso que você falou. Eu acordo todo dia sem saber o que vai acontecer. Olha que máximo, né? Eu não pronta para receber o que vai vir. Exato. E é muito gratificante também, né, quando o cliente te agradece e diz, nossa... Porque para ele aquilo é a vida dele, aquilo é uma importância gigantesca. E às vezes a gente está olhando e pensa, mas é que para ele é. E quem está de fora às vezes acha, não é tanto assim. Mas a gente não sabe o que ele passou, a carga que vem com aquilo tudo, né? Exato. Inclusive o doutor Rafael, que estava aqui conosco ontem, ele falou uma frase muito impactante, a gente estava até comentando agora no carro. Os maiores juristas são advogados. Os maiores juristas do Brasil são advogados. Então somos nós que fazemos o direito. Somos nós que criamos a jurisprudência. Porque a jurisprudência ela só existe
Porque teve algum advogado ou alguns advogados que defenderam determinadas teses naquele tribunal. Então, a função do advogado é excepcional. Claro, a gente sempre bate nessa tecla. Nada contra quem quer concurso público, quem se vê vocacionado para isso. O grande problema é quando muita gente, e eu vejo muita gente jogando toda a sua vida num concurso público, isso durante anos, porque não é fácil. Se fosse fácil, né? Você passava, testava e depois ia embora. Mas não é fácil, é difícil passar no concurso público. E aí você joga toda a sua vida naquele projeto, e aí quando você senta lá, você vê que não é bem aquilo que você queria, aquilo não te completa mais, e foi o que aconteceu comigo, Cíntia. Eu também venho de uma família de servidores públicos, eu no segundo ano da faculdade, eu passei no concurso público, ele era de nível médio, depois ele, no meio do caminho ele mudou para nível superior, aí através de uma lei estadual, e eu fui ficando. E eu olhava para os meus colegas, e eu pensava, eu quero ser esse cara daqui a 20 anos? E eu vou te falar, eu não queria ser. Nada contra eles, tem pessoas muito boas, mas eu não queria aquele comodismo, ficar reclamando da aposentadoria, ficar reclamando que faltou caneta na repartição, que não tem material, eu não queria ser mais esse cara. E aí eu resolvi sair. E aí a história do seu pai bate muito com a história da minha mãe, porque quando eu pedi exoneração, eu não contei pra ninguém. Eu fui lá, pedi exoneração, foi libertador. Foi como se eu tirasse uma algema do meu braço. E aí, depois que saiu no Diário Oficial, eu contei pra minha mãe. Ela ficou possessa. Você é burro! Você está... Estabilidade! O que você está falando? Estabilidade! Advogado nada? Advogado, você não sabe advogar. A mesma coisa que seu pai falou pra você. E, claro, não é por maldade. Os nossos pais, eles querem aquilo que é mais... aquilo que vai, de alguma forma, proteger a gente, né? Aí acontece que, às vezes, essa proteção, ela acaba acomodando a nossa vida e aí, com o passar do tempo, isso acaba sendo um fardo. É muito de vocação, eu entendo. Porque as pessoas querem concurso público pela estabilidade aí que seu pai fala pra você. Mas e a vocação? E o brilho nos olhos? E o desejo de ser ou estar ali, né? Ser não, estar, né? Na posse daquele cargo. Isso daí a gente tem que pesar muito, porque a gente tem muito servidor hoje infeliz, muitos servidores afastados por problemas psiquiátricos, porque a carga é muito grande, né? Ontem o Dr. Rafael falou uma coisa que é verdade, todo mundo quer ser juiz, porque juiz ganha bem. Pega um caso inteiro e faz uma sentença, pra você ver. Será que é isso que você quer? Ficar ali imparcial. Eu não consigo ser imparcial em momento nenhum. Até na briga do vizinho, eu tenho aqui o meu partido. Se eu tiver que ser imparcial, eu vou ficar com um nó na minha garganta. Rafael, eu não consigo, eu não conhecia nessa época. Eu não consigo imaginar ele servidor público, porque para mim ele é um empresário nato e um advogado. Olha quanto talento desperdiçado se ele tivesse ficado. E poderia ter morrido um talento aí também. E hoje você tá, inclusive, tem minha assinatura embaixo, porque você hoje, além de ser uma advogada maravilhosa, você tem uma história para passar e qualquer outra pessoa que se espelhe e queira conselhos, você está apta a dar, porque você tem uma história de vida muito bacana e com a advocacia, um relacionamento com a advocacia muito bacana. Então, quer dizer, vocação para ser advogada. Muito bem. Eu lembro que o pai falava assim, se tu não... Porque, claro, como eu já vinha com a mentalidade de concurso público, eu lembro que quando eu formei, o pai precisa fazer o exame da ordem, porque se não prestar o exame da ordem, tu vai estar rasgando o teu certificado, jogando no lixo. Sabe o que eu percebi? Que eu estava rasgando ele, jogando no lixo, a partir do momento que eu fiz toda a faculdade, 5 anos, estudei, me preparei para a ordem, recebi a minha carteira da ordem e chegou no dia, eu vou falar assim, não vou advogar, vou guardar ela ali na gaveta e vou continuar estudando o meu concurso. Aí sim que eu estaria rasgando o meu diploma. Com certeza. Perdendo tempo em 5 anos que você poderia estar estudando, são 5 anos que você vai revolucionar a sua advocacia. E aí, quem vai determinar quanto vai ganhar por mês é você. Exatamente. Porque chega uma hora também, Cíntia, e é muito engraçado isso na advocacia, né?
que lá atrás, coisa de 5 anos, 4 anos, a gente entrou em alguns processos, né? Ali no começo você pega um, pega outro. Eu tenho processo correndo na esfera criminal, trabalhista. Hoje eu nichei meu segmento, mas no começo, né? E tá pipocando. Tem alguns que demoram para sair. Foram parar no TST, mas voltou. E aí é que você vai colhendo os frutos e você percebe que advogado, primeiro que ele faz uma poupança, porque os honorários sucumbensais ficam ali, né? Uma poupancinha, se você ganhar, você vai levar. E segundo, que a gente vai colhendo depois, né? Isso é muito bacana também da nossa profissão. Ou seja, quem vai determinar, e você pode alavancar aí de várias formas a sua advocacia, a gente sempre tá passando dica, né? Aliás, hoje eu queria dar uma dica sobre alavancar a advocacia, olha que bacana. Boa. Quando você sabe trabalhar com sistema de parceria... Mas não dá aqui não. Não, aqui não. Essa dica vai só lá no nosso grupo Boa. do Desafio do UP. Se você ainda não faz parte do nosso grupo exclusivo, é um grupo exclusivo para esse evento. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Acessa lá, porque todo final de aula, todo final de live, eu e a Van vamos lá passar alguns insights que a gente tem a mais, algum conteúdo, algum material complementar, que você só vai encontrar lá nesse grupo. Então, se você não faz parte ainda, vai aqui no link e faça parte do nosso grupo UP, o Desafio UP, onde você vai ter acesso a esses materiais. Inclusive, partindo até dessa ideia do grupo, eu entrei no desafio junto com vocês. Então, hoje, a Van bem colocou, quem faz as campanhas do nosso escritório é o Diogo, que é membro da nossa equipe, professor aqui também da nossa empresa, nosso parceiro mesmo. E eu falei, Diogo, eu vou montar as campanhas. Então, eu peguei as aulas, assisti as aulas do Diogo, igual você, Cíntia. Fui pausando e fui fazendo. Pausando e fazendo. E, assim, eu estou compartilhando todos os resultados com essa galera lá no nosso grupo do Telegram, o grupo do Desafio UP, campanhas que eu comecei na semana passada. Nossa, já teve tanta ligação, Cíntia, tanta ligação. Estou acompanhando. Já fechei contrato. Então, assim, isso que é pôr a mão na massa, né? Chamam isso aí de hands-on ou skin the game. Eu tô lá mostrando que não é que é fácil. E até vou dizer para vocês, se alguém vier com uma solução fácil para vocês, desconfiem, porque não tem solução fácil. Então, a Cíntia bem colocou aí, eu gostei, às vezes eu estou meia-noite fazendo petição, estou trabalhando. Então, não é fácil, mas é um caminho prazeroso, porque você trabalha para você, e é um caminho que você constrói a sua estrada de tijolinho, ponto por ponto. E aí, você vai ter um resultado. E quando você começa a ter os seus resultados, aí a sua cabeça explode, aí vira aquela sensação de estar no caminho certo, que eu imagino que seja o seu caso, né? Assim, a gente tem, para quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram, que é uma comunidade onde os nossos alunos, é um grupo exclusivo, a gente troca muita ideia, e a gente fez questão, e a gente vai inclusive inovar ainda mais nesse grupo, os nossos alunos trocam muita ideia lá, porque o advogado é um ser muito solitário. Porque a gente vem, o pessoal não quer passar informação. O advogado, ele gosta de reter informação normalmente. Você sabe que, falando nisso, olha esse perrengue, Cíntia. Começo de carreira, primeiro cliente no criminal, e eu saí embora eu tenha feito civil, né, segunda fase, eu saí falando, nossa, você é criminalista, né? Pedi para um colega um modelo, olha só, eu só queria saber a estrutura, né, dos tópicos. Eu falei, não vou pegar na internet. Então eu pedi um modelo de resposta à acusação. E eu recebi, colega mesmo, tá? Colega da gente tá sempre ali se falando. Eu recebi a seguinte resposta. Eu não vou te passar porque isso é estilo. E estilo, cada um tem o seu. E eu me senti desolada. Eu falei, advogado, raça... raça ruim, né? Raça do caçamba, né? E é legal que a gente vê lá no nosso grupo, na nossa comunidade, vocês se ajudando, né? Vocês já se ajudam. E a Cíntia hoje é master ali, né? É uma das principais e, claro, quando você pode entrar, você entra lá e ajuda e orienta. E só de você poder falar e ser ouvido e alguém responder é muito bom, até para discutir casos e tudo mais. Muito bacana. Né? Cíntia, tá acabando o nosso tempo, né? Eu quero de novo convidar você que está nos assistindo a ficar no nosso grupo do Telegram, o Desafio UP. O link está aqui na descrição desse vídeo.
Amanhã nós teremos uma live que eu vou chamar de Live Happy Hour, com a Edna, que também é aluna da mentoria. Ela é aqui da capital de São Paulo, vai bater um papo com a gente sobre a jornada dela, né? Que cada um tem a sua jornada, e a jornada da Edna também é bem bacana. E na sexta, sábado e domingo, o ouro. Então, já marque na sua agenda. Amanhã, às 19 horas, nós temos um happy hour. É um happy hour de quinta-feira mesmo. Acho justo porque a gente trouxe 2 advogados, sucesso ambos. Um aqui do interior de São Paulo, que é o Miguel. A Cíntia, que arrasa, domina. Região sul do país, é com ela. Sul e sem limite, né, Cíntia? Que até ela não parar, tá a Cíntia lá. E acho justo a gente trazer alguém da capital também, para compartilhar os desafios. Então a Edna estará aqui com a gente amanhã, marque às 19 horas. Ó, sexta, sábado e domingo são os dias principais do nosso evento. Então, se você tem interesse em mudar a sua advocacia, em dar os primeiros passos, conseguir os primeiros clientes, fique aqui sexta, sábado e domingo. O ouro vai ser entregue para vocês. Tá legal? Cíntia, para a gente finalizar, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, conversando com a gente, dar essa palavra de ânimo para os novos advogados, que a gente precisa disso. E eu também queria que você agora, imagine-se na posição de mentora, eu queria que você desse um conselho para o advogado que está começando hoje. O que você diria para ele? Bom, primeiramente eu agradecer a vocês por todo esse auxílio, por todos esses ensinamentos, e eu costumo falar que eu estou em crescimento diário, e agradeço muito a vocês por toda a palavra de apoio quando eu preciso, quando eu precisei muito no começo. E assim, eu gostaria de falar para que todos que estão assistindo esse vídeo, e quem não está, avise se você conhece alguém que está precisando de alguma dica, de alguma ajuda, que não acreditem no que os outros falam sem vocês conhecerem a real situação, sem vocês tentarem, sem vocês formarem a ideia de vocês, se realmente é ou não é. E insistam, segue em frente, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, e o principal, procurem encontrar mentores. Eu tenho os meus mentores, graças a Deus, eu agradeço diariamente por ter cruzado com vocês nessa vida, porque vocês fizeram diferencial na minha vida profissional e pessoal, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que eu estou no caminho certo. E muito obrigada por tudo, por acreditarem em mim e por todo esse apoio e compartilhar todas as coisas boas e ruins que vocês já passaram conosco. E muito obrigada. E que todos procurem, aprendam, não tenham vergonha e não achem que vocês serão menos por ter mentores, por procurar alguém, por procurar, por perguntar, por tentarem aprender mais. E seria isso. Perfeito. Deixa a sua rede social também, Cíntia, quem quiser te seguir. Deixo sim, é Cíntia Pauli. @Cíntia Pauli. Perfeito. Cíntia com TH ou com I? Não, Cíntia normal. Cíntia Pauli, com I no final. Pauli, legal. Isso. Cíntia, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos assistiu durante essa live. Espero que algumas dessas palavras possam ter um efeito transformador na sua vida. Ontem mesmo eu disse aqui uma frase que é muito impactante para mim. É uma frase do Tony Robbins, que diz o seguinte: basta uma pequena fagulha para mudar a sua vida. Então, grandes transformações vêm de pequenas mudanças. Então, muito obrigado. Espero que de alguma forma a gente tenha te impactado. Esperamos vocês agora lá no grupo do Telegram, no Desafio Up, para a gente passar um pouco mais de conteúdo e vários insights que a gente tem para passar para vocês em decorrência do que a gente bateu um papo aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã, às 19 horas. Espero vocês aqui. Um beijo, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal.